Tum, tum. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Fabiano, Mirelle, Cibele. Tudo em paz com vocês? Nada melhor do que uma terça-feira com os modão, né? Para falar de um assunto importante que é carne, conhecimento e prosa. Vamos entrando, todo mundo, boa noite. Quem está ao vivo, boa noite para quem vai acompanhar a live no dia de amanhã. Vamos deixar gravada a live aí nas redes sociais do Espaço Agro Rural. Vamos aguardar aí o nosso convidado de ouro, o Luiz Gustavo Castro Alves, médico veterinário. Inclusive amanhã é o dia do médico veterinário, né? Uma data importante para o nosso segmento, uma atividade fundamental e essencial para o sucesso e a expansão aí do setor. Aqui, ó, Gustavo, Carne, Conhecimento e Prosa. Inclusive, já peço aí quem não acompanha o Carne, Conhecimento e Prosa, já seguir aí esse novo projeto junto ao Espaço Agro Rural. Vamos chamar ele aqui. Já deve estar entrando. Boa noite a todos. Assistindo de Botucatu, que bacana, hein? Interior de São Paulo, muito bom. Vamos aguardar o Gustavo aqui. Já encaminhei o convite a ele aqui. Mas um assunto bastante importante, um projeto idealizado justamente pelo Gustavo e que tende a trazer ótimos resultados para o setor, porque a informação é algo que nós aqui do Espaço Agro Rural acreditamos muito. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar o Gustavo. Está conectando. Aí está o nosso convidado de ouro. Tudo ok, o áudio ok. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Só confirma meu áudio. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando agora. Áudio ok aqui para mim. Pessoal, o áudio de vocês tudo ok também? Como que tá? Ok. Deixa eu só... Aqui, beleza. O áudio tá ok aqui para mim, Gustavo. Para você tá tranquilo aí também? Estou escutando bem. E vocês? Tudo em paz. Então, eu estava adiantando aqui para os nossos convidados um tema de relevância, um projeto idealizado por você tempos atrás, onde nós conversamos sobre o poder da informação e a importância de levar informação segura. E você é um grande especialista. Muitas pessoas falam eu enquanto advogado, né, o pessoal fala, não, mas advogado não é doutor. Mas, diferentemente, o Gustavo, sim, esse sim tem o crédito de doutor, viu? Porque acompanhei de perto os estudos do Gustavo, desde a sua formação acadêmica, passando pelo mestrado, doutorado, e eu sei que tem muito a contribuir para o setor do agronegócio. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Gostaria de te apresentar. Na verdade, eu passo as palavras a você para que você se apresente ao público mesmo. Depois a gente fala um pouquinho rapidamente do Espaço Agro Rural, antes de entrar no tema central de hoje, que é o Carne, Conhecimento e Prosa. Tranquilo, Léo. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão acompanhando agora a gente pela live dentro do Espaço Rural, em parceria com Carne, Conhecimento e Prosa. Hoje inicia-se primeiramente esse projeto, né, Carne, Conhecimento e Prosa, que é de minha autoria, com parceria sua, Leonardo Carriço,
do seu irmão, Leandro Carriço, que vocês são proprietários hoje do Espaço Rural, que certamente daqui a pouco você vai comentar a respeito do que seria esse projeto, né? Qual é a vertente desse projeto hoje dentro desse segmento, hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Queria agradecer desde já por ter aceito esse projeto, uma iniciativa válida, né? E meu muito obrigado. E aí agora é com você. Vamos discutir um pouquinho no decorrer dessa live hoje sobre o que seria o nosso projeto Carne, Conhecimento e Prosa. Perfeito. Aproveitando a oportunidade, o Fabiano, inclusive jornalista do canal do Boi, onde fizemos uma live para falar sobre fake news no agro, também um grande especialista e conhecedor da matéria. Já aproveitar aí, tem o aviãozinho para vocês direcionarem aí, fazer os convites para quem tem interesse nesse assunto, porque quem não gosta de um bom churrasco, né? A minha esposa mesmo, que está acompanhando aí a live, ela sabe o quanto que eu sou péssimo na cozinha, viu, pessoal? Péssimo, diferentemente do Gustavo, que é um mestre. Mas o churrasco, eu garanto o meu churrasco, viu? Porque é algo, para mim, tão essencial quanto uma boa prosa. E, Gustavo, em relação ao Espaço Agro-Rural, é um projeto idealizado por mim, pelo Leandro, inclusive também médico veterinário. A gente está com um projeto recente, né? Mas é um projeto já idealizado há mais ou menos 2 anos e que tomou força e identidade junto às empresas associadas, as empresas que estão conosco dentro de um espaço físico. Hoje nós somos 8 empresas com a sede aqui em Campo Grande, que levam mais de 30 soluções para o produtor rural em diferentes campos, né? Desde a parte de licenciamento ambiental, crédito rural, com a Solider, a EVA, engenharia na parte de construção civil, energia solar. A Rural atua muito também em frente ao recrutamento de mão de obra no campo, justamente num trabalho feito com o Rodrigo, o Nori e o Leandro, meu irmão, na parte de gestão de pessoas. Temos também a Império, que é uma seguradora, uma seguradora de fazendas, seguradora também de animais, de maquinários agrícolas. Temos um setor fundamental, que é agro-rural, comunicação e marketing, né? Eu sou jornalista, mas somos um time de 5 pessoas que levam informação, atuam no marketing digital e também na publicação de vídeos, no preparo de conteúdo mesmo, na produção de VTs. E também temos a Ciclo, através do Carlos Eduardo, do Paulo, médicos veterinários que atuam também nessa parte da pecuária. E também na parte da advocacia, onde eu atuo como advogado frente a alguns parceiros também que atuam nesse nicho, né, nesse segmento. Mas hoje, de fato, essa noite não é para a gente destacar o Espaço Agro-Rural, não, viu? É para destacar um importante parceiro, e a gente vê o Carne, Conhecimento e Prosa desde o início como um grande fator diferencial de conteúdo. É o que a gente prioriza, é o que a gente acredita que pode ser o fator de mudança a médio e longo prazo. E a gente quer entender o que é o Carne, Conhecimento e Prosa, já que o lançamento oficial, né, do primeiro conteúdo será no dia de amanhã. Mas antes disso, Gustavo, deixa eu passar a palavra para a sua formação acadêmica. É importante a gente destacar isso também. Sim, Léo. Beleza. Eu vou falar um pouquinho da minha formação, então. Eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. Durante o período da faculdade, eu já fiz estágio supervisionado, foi na área da carcaça, né, nas avaliações de carcaça e carne, com o pesquisador Gelson Feijó. E lá eu vi que tudo pode acontecer lá dentro daquela empresa, que é a Embrapa. Então, a partir dali, começou a me instigar a respeito desse tema, a respeito dessa área. Por quê? Porque aconteceu do nada, durante a faculdade até então não tinha aptidão para essa área, e um grupo de amigos, vamos dizer assim, 4 alunos da minha turma, acabaram direcionando para esse mesmo estágio. E de lá hoje, de 4, 3 continuam nessa área.
continuamos nessa sequência. Posteriormente, a conclusão da graduação, eu já tinha comigo que eu queria tanto o mestrado quanto o doutorado. Durante a graduação eu já tinha isso como meta da minha vida, né? Meu objetivo seria esse, né? Então, logo em seguida, eu consegui entrar no mestrado, né? Eu cursei o mestrado na UFGD, né, com orientação do professor Alexandre, que ele está até aí, desculpa, tá participando aí, um abração para ele. E aí eu tive a oportunidade, lá dentro da faculdade, eu tive a oportunidade, dentro da pós-graduação, né, é onde tudo acontece, porque é um novo segmento, é uma nova frente, vamos dizer assim, de desafios, porque você tem um desafio e você tem que cumprir com esses desafios, né? Que a pós-graduação é um pouco mais do que a graduação, né? A sua responsabilidade aumenta, a sua carga de conhecimento também deve aumentar devido o feedback que você dá com toda essa estrutura. Então, eu fiz esse mestrado na UFGD, com orientação do professor Alexandre, que hoje é o professor de carcaças e carnes ali da UFGD, e sob orientação do professor José Carlos Osório, esse que vai estar amanhã ministrando dentro da sessão Minha História na Ciência da Carne. Ele vai estar estreando esse espaço, né? O primeiro artigo vai ser do professor. O professor Osório, a gente não tem nem como nomear as suas qualidades, os seus atributos. Ele é um professor muito conhecido nacionalmente, internacionalmente, né? Eu tive a honra de ser orientado dele, um cara genial, um cara fantástico, que eu tenho muita gratidão a ele por tudo. Aí, posteriormente... Oi, pode falar. Não, é justamente essa situação, Gustavo, essa conexão. O setor rural nos proporciona muito isso, né? Seja no campo da pesquisa, seja no campo da representação comercial, seja no campo porteira dentro. Essa conexão de pessoas, algo que a gente aqui dentro do Espaço Agro-Rural prioriza desde o início, é algo que aconteceu de fato na sua vida, desde os campos acadêmicos, desde os fins acadêmicos até o término do seu doutorado, né? Sim, com certeza, Léo. Isso foi um divisor de águas, porque a pesquisa hoje ela proporciona muitas condições, né? São vários fatores que acarretam para esse ganho. Aí, dando continuidade, eu concluí meu mestrado na UFGD, na Universidade Federal da Grande Dourados, no município de Dourados. Posteriormente, eu fui aprovado no doutorado, né, lá na Universidade Estadual de Londrina, com supervisão do professor Edson Ribeiro, né, muito competente também, a quem eu devo muita gratidão. Dentro da Universidade Estadual de Londrina, eu tive contato também hoje com que eu acredito que seja para mim uma grande referência do Brasil, a professora Ana Maria Bride, que é mais voltada hoje, que seria em relação ao meu orientador, mais voltada para a área de carne. Então isso cada vez mais, Léo, foi instigando e foi dando vontade mais de pesquisar. E nessa condução, eu fui aprovado num programa de Ciência Sem Fronteiras do governo federal, no ano de 2015, para fazer o período de 2016 a 2017, na Espanha, na Universidade de Zaragoza, em Zaragoza, na Espanha, com um grupo do professor Carlos Sanhudo e da professora Marimar. O Carlos Sanhudo hoje, eu acredito também, ele já é aposentado, é um outro que vai estar participando com a gente, que já mandou o artigo dele, vai estar participando com a gente, possivelmente no ano que vem, sai o artigo dele também nessa sessão Minha História na Ciência da Carne. É um pesquisador fantástico, uma pessoa incrível, e tem muita contribuição com a pesquisa brasileira, que ele diretamente contribuiu demais com as pesquisas. Ele tem muitos amigos, hoje são pesquisadores renomados no Brasil, que são amigos do Carlos Sanhudo e devem muito ao trabalho dele. E é onde tudo começou. Então, eu fiz um período do doutorado em Zaragoza, retornei ao Brasil e concluí o doutorado aqui no Brasil. Só recapitulando, que essa experiência em Zaragoza mostrou muita coisa, porque lá eles têm um papel muito importante hoje na pesquisa mundial, pode-se considerar assim, que eles têm um trabalho muito forte
com o consumidor. Hoje, o carro-chefe dentro de qualquer grupo de pesquisa são os consumidores, ou seja, quem é a cadeia final. O nosso produto, hoje, a cadeia da produção animal, o foco é o consumidor, ou seja, aquele que vai estar consumindo o que todos os elos da cadeia estão produzindo. Então, nada mais é do que esse grupo renomado pela liderança do Carlos Sanhudo fez muita diferença na pesquisa mundial em relação ao perfil de consumidor. Então, eles têm um treinamento, eu pude acompanhar várias vezes, um perfil de consumidor, um treinamento que leva um custo, gera um custo, vamos dizer assim, né? Porque você preparar um painel de consumidores leva muito tempo, e é um custo muito. Eu também tive como acompanhando os experimentos de aves, de suínos, de aves, de bovinos, de ovinos. Aquela parte tive experiência também da parte com a produção do Ramon. O Ramon nada mais é do que o pernil do suíno curado, salgado, aí depende da metodologia, depende da marca. Então, eu pude acompanhar isso, que é um produto muito, muito apreciado na Espanha, né? Seria o arroz e feijão nosso é o Ramon deles, ou seja, um produto que está dentro de qualquer casa, na casa de qualquer espanhol. Então é isso, Léo. Foi um momento muito, muito bacana, uma experiência incrível, né? Estar ao lado desse pesquisador e da professora Marimar também, que é uma ótima pesquisadora. E essa trajetória, ela findou com a conclusão do doutorado. Então, ou seja, tanto na pós-graduação eu tive oportunidade, privilégio de estar sendo orientado por pessoas muito, muito, muito competentes. Graças a Deus eu nunca tive problema com nenhum desses pesquisadores, eu tenho até hoje admiração. E é isso, segue o jogo, né? Segue a linha. Então, para quem não estava aqui no início do bate-papo, quando eu afirmo com muita tranquilidade que a gente está diante de um grande especialista, de um grande entendedor da matéria, de fato eu faço isso com muita tranquilidade, porque o Gustavo tem propriedade para destacar tudo que envolve a carne, a cadeia da carne. Então é estudioso, e isso só nos traz e nos reforça o compromisso do Espaço Agro-Rural, e aí eu falo também como jornalista, de levar uma informação de qualidade, de não levar fake news, né? De levar informações contundentes, porque a informação é fundamental chegar e encurtar esse laço do campo com a cidade. A gente acredita muito nisso. Ô Gustavo, quando você nos apresentou o projeto do Carne, Conhecimento e Prosa, a gente foi uma fase de namoro até tomar corpo, e amanhã a gente tem esse lançamento. Como que surgiu essa ideia do Carne, Conhecimento e Prosa? E por que essa nomenclatura Carne, Conhecimento e Prosa? Que particularmente eu achei fantástico. É isso, né? Léo, surgiu o nome em si do projeto Carne, Conhecimento e Prosa porque eu quis unir os três elos, né? Ou seja, a carne, que é meu produto principal, né? Ou seja, dentro da produção animal, ressaltando que esse projeto hoje ele não é só voltado extremamente para a carne bovina, né? A gente está querendo trabalhar nessa parte inicial do projeto, como ela é didática, então está reunindo especialistas de diversas áreas que têm diversas espécies animais, né, que estão voltadas hoje para dentro da produção animal. Então, nada mais é do que o carne, é meu produto principal. O conhecimento. Quais são as tecnologias que estão sendo usadas para eu agregar valor nesse produto, ou seja, o conhecimento técnico, conhecimento diverso que tem dentro da cadeia, né, dentro dos elos da cadeia produtiva, e a prosa nada mais é do que aquela boa conversa, ou seja, tudo termina que o nosso objetivo é que, independe de qual carne seja, de qual espécie, que ela seja sempre no final, tenha um churrasco e tenha uma boa prosa, ou seja, a conversa, trazer um projeto mais leve, mais informal e simples, né, sem muita nomenclatura, que hoje está afastando, hoje está indiretamente, quando você começa a colocar para o seu consumidor final, que ainda de muitas vezes é leigo, tanto no conhecimento técnico quanto desse que você acabou de comentar sobre as fake news, pode estar acarretando uma coisa não benéfica para o consumidor. Então, carne é meu objetivo principal, meu produto principal, o conhecimento é a base que todos os elos das cadeias, desde do cara que está inseminando, no caso da bovinocultura de corte, está inseminando a vaca para ser o nosso produto, até
o senhor do açougue que está vendendo ou aquele que está preparando o churrasco no final. Ultimamente, infelizmente, por conta da pandemia, essa última etapa, né, que a boa prosa, nós brasileiros somos muito calorosos, né, somos muito de churrasco nos finais de semana na casa dos amigos, estamos um pouco reféns dessa pandemia, mas tudo isso vai passar se Deus quiser. E essa boa prosa vai continuar. Ô, Gustavo, você tocou num ponto importante também aí no início do projeto, o fato de você conhecer muita gente do setor. Como que você trabalhou? E a gente tenta estabelecer um roteiro aqui, pessoal, mas a prosa ela acaba sobressaindo aí em relação a roteiro. Eu deixo de lado aqui. Mas qual que foi o critério, Gustavo, em relação ao fato de você conhecer muita gente? Como que você estabeleceu as pessoas que farão parte do projeto em si, do Carne, Conhecimento e Prosa? Porque o fato de você ter experiências também fora do país, ter feito doutorado na Espanha, faz com que você literalmente tenha muito cuidado em quem colocar dentro de um projeto como esse, não é mesmo? Sim, Léo, nesse ponto é interessante, porque eu busco, né, informações, né? Hoje, vamos dizer assim, eu teria mais conhecimento, vamos dizer assim, na área de produção da ciência da carne em ruminantes, né? Então, quando se coloca outras áreas, como suinocultura, como avicultura, como a piscicultura, de um modo geral, a ovinocultura, ou outros elos, vamos dizer assim, das cadeias, então você tem que buscar algum subsídio, né? Então, eu estou tentando buscar parceiros, né, colaboradores, né, porque como esse é um projeto que está no início, então buscar ferramentas que acrescente muito isso no produto final. Está querendo trazer de uma forma simples. Igual eu convidei, mais para frente eu vou estar comentando, para essa sessão que vai ter, da minha história na ciência da carne, eu convidei, meu objetivo para o projeto inicial, vamos dizer assim, 1 ano, 2 anos, ou até, não sei qual vai ser o fim, qual será o final, vamos dizer assim, o futuro dele, eu já fechei que essa sessão, hoje especificamente, ela vai ter a participação de 4 pessoas. 3 já confirmaram, a 4ª eu estou em negociação, ou seja, então estou buscando pessoas que podem agregar muito a esse projeto. E aí, só voltando um pouquinho, Léo, só comentar a respeito de por que começou o Carne, Conhecimento e Prosa. Então, eu volto lá atrás, até o professor Alexandre aí que está nos acompanhando, o Hélio foi pós-doutorando do projeto. Então, ali, Léo, quando eu fiz o meu mestrado, eu acredito que acrescentou muito na minha carreira profissional, né? Na minha academia, né? Ou seja, aquilo que eu volto a comentar, sempre a gente batalhava de entrar com um projeto no mestrado, né? Como o período de academia, no caso do mestrado, ele é um tempo curto, né? De até 2 anos. Então, você sai de uma graduação, entra no mestrado, sem experiência de pesquisa. Eu vim da Universidade Católica para uma federal. Conhecer um novo projeto, rodar o projeto e ia concluir em 2 anos bastante demorado, tem que ter bastante dedicação, né? Porque uma coisa que acontece, o professor Osório entrando aí, ele que foi o fundador, a gente hoje também hoje o que o FGD, hoje que é o Vinicultura no estado do Mato Grosso do Sul, deve muito a ele, hoje na área de pesquisa, que ele foi um divisor de águas, eu acredito, fora do Rio Grande do Sul, que ele é conhecido, né, e no Brasil, mas para o Mato Grosso do Sul, para o FGD, quando ele foi o professor visitante sênior, né, junto com a sua esposa também, a professora Maria Tereza Osório, acrescentaram imensamente a todos os seus orientados e a todo o grupo que foi formado. Então, na UFGD foi formado o grupo de pesquisa hoje, que é do professor Fernando Miranda Vargas Júnior, que é o Ovinotecnia, e esse que ajudamos na criação, que é o do professor Alexandre, que é o Carcaças e Carnes. Ou seja, então, como a dinâmica, Léo, da universidade nos fornecia em relação a toda a sua estrutura, vamos dizer assim, de abatedouro, de laboratório, de confinamento. Então, isso instigou cada vez mais o conhecimento. Hoje o nosso grupo começava a pesquisar, principalmente na área de composição tecidual, e a dissecação, que foi muita parte da minha dissertação e da minha tese do doutorado, essa parte que poucos no Brasil conseguem fazer detalhar da forma que foi feita. Então, foram muitos e muitos avanços. Ou seja, então, por isso que você, voltando a falar no seu comentário inicial, a respeito desses pesquisadores. Ou seja, então, nesse período foi feita muita amizade.
Hoje o Hélio que está nos assistindo aí, ele é envolvido na ovinocultura. Vários outros pesquisadores trabalharam juntamente com o nosso grupo. Então, isso é gratificante. O bacana também, pessoal, eu chego meio perto do celular aqui, que a miopia ela não contribui muito não para a live, viu? Mas até teve algumas perguntas aqui. O próprio Tiago, ele perguntou, doutor, qual que é a influência da ração no sabor da carne? Aí depende vai depender, Léo. Tem muita variação. Depende do que é a base dessa nutrição, né? Qual é vamos dizer assim, o que poderia te dar o sabor na qualidade dessa última carne. Então tem muita variação. Tem produtos que são usualmente são mais utilizados, né? Então certamente para uma nutrição ela tem que ter baseada numa dieta que seja proteica e no final da terminação desse animal, uma dieta energética. Então, vai ter variação. Mas, normalmente, para ruminantes, ela sempre tende a acompanhar uma dieta clássica, né? Vamos dizer. Então, não tem muito incremento de um alimento que vai dar resíduo, porque não é o que nós estamos objetivo final, né? Ô, Gustavo, quando eu comentei que eu não sou um bom cozinheiro, talvez o Júnior e o Rubens, a gente pretende fazer um conteúdo com ele também, um grande cozinheiro, um churrasqueiro de primeira. Mas eu acho relativamente bem um churrasco, faço bem um churrasco, pelo menos a patroa ela prova, viu? Eu exijo... Esse churrasco só está saindo o churrasco só está saindo para vocês dois, né? Só ela tem que avaliar, então. Eu exijo, ou pelo menos busco saber mais da carne, da qualidade da carne. E eu estou fazendo esse comentário porque é algo realmente que acontece comigo, mas eu tenho percebido que cada vez mais o consumidor, Gustavo, ele exige, ele quer saber qual é a procedência da carne, ou pelo menos quer entender mais sobre isso. E eu acredito que o Carne, Conhecimento e Prosa é algo que vai agregar nesse sentido. Com certeza, Léo. Então, voltando a dando a quantidade, onde eu te investiguei durante esse período do mestrado, doutorado, tudo, ou seja, então naquele momento você tem que dimensionar o seu produto do campo ao prato. E isso daí leva muito, muito tempo. Muitas pesquisas, vamos dizer assim, né? Ou seja, qual está sendo esses fatores que vão corroborar para apresentar meu melhor produto? E o que está acontecendo por último? Porque se pensar o consumidor, hoje ele não tem noção de quantos dias que o animal leva para terminar, ou seja, quantos dias do nascimento do animal até ele estar no prato da pessoa, quantos colaboradores estão nesses elos de produção, envolvidos no processo, né? São vários fatores. Hoje, Léo, hoje, esse consumidor, nós estamos tendo uma nova caracterização desse novo consumidor. Hoje esse novo consumidor bateu na mesa e fala para a indústria que ele quer um produto de melhor qualidade. Hoje ele está exigindo da indústria. Antes a indústria não, a indústria que, vamos dizer assim, ela forçava o que ela queria, para ela seria mais vantajosa, né? Ela não tem necessidade de ter um produto, antigamente não tinha necessidade de ter um produto de melhor qualidade, porque se ela teria um produto de melhor qualidade, o produtor, o pecuarista, teria que produzir um produto de melhor qualidade. Isso aumentaria o custo dessa produção e repassaria para a indústria. Ou seja, só que hoje esse consumidor, ele está afim de uma coisa melhor. Hoje nós estamos numa vertente de mudar quantidade por qualidade. Hoje não se faz mais um churrasco por quantidade. Quantas gramas que se comem por pessoa? Hoje não, hoje estamos querendo qualidade, estamos agregando valor no produto final. Hoje, Léo, por exemplo, dentro dos sistemas produtivos aí de outras espécies, por exemplo, avicultura, suinocultura, hoje se fala dentro de um sistema produtivo 4.0. A China já está trabalhando com um sistema produtivo de 5.0 de suínos. Ou seja, é altamente tecnificado. Ou seja, e nós temos essa condição de não chegar a um ponto desse 5.0, mas dentro dessas cadeias, quanto a avicultura, quanto a suinocultura, já trabalha muito, muito além quando se compara com a bovinocultura, principalmente. Mesmo que a bovinocultura tenha andado a passos largos quando se comparado a essas outras cadeias. Então, são demandas, ou seja,
o consumidor bateu na mesa, ele quer um produto de melhor qualidade, a indústria ficou refém. No que ela ficou refém, ela vai lá no pecuarista, fala, eu quero um produto dessa qualidade, eu quero um produto dessa característica, com essas normativas que eu estou exigindo, porque o meu consumidor está indo lá na mercearia, no supermercado, ele quer exigir o produto premium, o produto seja, vamos dizer assim, passe por algum processo, né, como a maturação, um produto nobre. Então a gente deixa não deixamos aquela ideia de ter quantidade, ou seja, eu levar 10 quilos de carne para um churrasco, de meia boca, com uma carne de segunda, e eu estou levando 3 com qualidade, ou seja, nós estamos mudando os nossos hábitos alimentares, principalmente em relação à proteína animal. E muitos já dizem que isso, claro, com certeza, é decorrente do custo de produção. Ou seja, aumenta o custo de produção, eu vou aumentar meu produto final. Aumentando meu produto final, a demanda e as condições financeiras de boa parte da população não consegue se aliar a esse consumo. Então vai cair o consumo. No momento que cai o consumo da carne vermelha, a pessoa tem a necessidade de consumo de proteína animal, então ele vai buscar outros tipos de proteína animal. Ou seja, por que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a superprodução de suínos e aves no país? Hoje o Brasil já é um dos maiores produtores e exportadores, tanto de carne, tanto aves quanto suínos. A piscicultura, nos últimos 10 anos, teve um crescimento astronômico, ou seja, colocando outras fontes de proteína animal na mesa. Ou seja, no futuro a gente vai estar pagando pelo que nós temos condições, ou seja, então são vertentes de trabalhar da mudança de quantidade por qualidade, ou seja, então vamos deixar de comprar por quantidade para comer qualidade. Luiz, você tocou num para que a engrenagem gira certinho. Justamente, você tocou num ponto importante que é o mercado chinês, correto? Inclusive, hoje, até para a gente também ter um pouco mais de embasamento, né, porque o especialista aqui é você, a gente busca aprender contigo também. Uma notícia hoje, né, na verdade são dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que a exportação de carne do Brasil, mesmo em época de pandemia, né, onde tudo tende a ser mais crítico, a exportação de carne no país ela aumentou 12% do ano, né, do início do ano até agosto. Ou seja, são números importantes, porque demonstram o potencial dentro do contexto da carne, de toda a cadeia produtiva, a fins econômicos, né? Sim, com certeza. Atrelar, né? Tem que repensar muito, né? Estamos no caminho certo, estamos trilhando aí, ó, igual o Hélio comentou, o problema não é somente, claro, que a gente diz um fake news de um modo geral, né? A pecuária moderna ela não pode estar atrelada às práticas ultrapassadas. Aí eu volto naquela ideia de que hoje o nosso país tem pesquisas muito, muito à frente de outros países. Hoje nós temos potencial produtivo, hoje nós somos muito, muito competentes no que fazemos, só que não agregamos valor nesse produto que estamos produzindo. O Alexandre tocou num ponto... Não, pode terminar sua linha de raciocínio. Não, igual eu estava comentando, hoje eu estava vendo sobre a questão de você estar comentando sobre o Brasil, a China, né, questões comerciais, que não é relevante, vamos dizer assim, discutir quem que ganha, quem que perde, nós temos que produzir e eles têm que comer, isso daí é nítido, né? E sempre durante palestras eu comentava que até 2000 já alimentávamos o mundo, vamos dizer assim, nós já alimentávamos o mundo, vamos continuar alimentando mais, só que as projeções dizem, né, quer dizer, melhor falando, que até 2050, 40%, vamos dizer assim, ainda mais voltado para a área da proteína animal, que é o nosso assunto hoje, o país alimentaria 40% do mundo. Eu falo que não vai nem chegar a 2040, 2050. Hoje eu já acredito que até 2030, 2035, nós já estamos com as projeções, já dizem que nós estamos... Ou seja, e o que está acontecendo? Os países que são concorrentes, vamos dizer assim, têm questões comerciais diferentes, né, atreladas ao nosso produto, vai colocar várias barreiras. Ou seja, o que vai diferenciar? Nós temos áreas, temos determinação, temos eficiência e sabemos produzir. Ou seja, então ninguém vai segurar o Brasil. Nós estamos produzindo para alimentar o mundo.
mesmo que seja atrelado por questões geopolíticas, ambientais, que todo ano surgem, né? Que o país está avançando para as questões do norte do país, desmatamento, principalmente a venda da imagem da Amazônia, né? Que o nosso crescimento está indo de uma forma desfreada, que o governo não tá tendo as condições de limitação desse desenvolvimento, né? Dessa, vamos dizer assim, da terceira fronteira agrícola do país, né? Mas é tudo questão geopolítica, né? Questões comerciais, ou seja, então o país tem que manter o que está fazendo. Ó, você vê hoje o agro, o único que sustenta hoje o nosso PIB é o agro, né? Em frente a essa pandemia. Ou seja, então temos muita, mas muita forma. E somos o celeiro do mundo, isso ninguém tem que nos questionar. Uma questão a ser colocada, a ser discutida também é a mudança cultural do cidadão mesmo, do brasileiro. Quando o Alexandre falou aqui a questão do paladar do consumidor não retroceder, ele faz muito sentido isso que ele está afirmando. Porque o que a gente experimenta de bom, dificilmente a gente vai querer retroceder para uma carne de má qualidade. Então, essa questão cultural, ela tende a ter, a cada dia, uma mudança em relação a essa exigência do consumidor final. Ah, com certeza, Léo. Então, frente a tudo isso que nós estamos discutindo, sobre as ideias, então, a partir daí que surgiu a ideia sobre a criação desse projeto, ou seja, é um projeto que vamos agregar, vamos trazer mais dinâmica à cadeia da carne, vamos trazer novos elementos com pesquisadores ou renomados ou ainda não conhecidos que possam agregar as diferentes áreas. Ou seja, então, todos nós temos muito a ganhar com esse projeto. Então, é isso que o professor Alexandre está falando a respeito da falta de informação. Então, por isso que instigou essa criação, a Carne Conhecimento em Prosa, e que abordasse diferentes espécies animais, né, que estão dentro hoje da produção animal. Hoje, quando fala produção animal, o meu objetivo final é um produto, seja qual ele for, né? A carne, o leite, o ovo, ou seja, são os objetivos. E na produção animal, nós temos que ter o produto final, sabe? Mesmo que cresça a vertente hoje em dia de várias ideologias, vários, vamos dizer assim, de vários conceitos contrários, né? O veganismo, outros fatores, né? Isso a gente tem que respeitar como eles nos respeitam, mas jamais podemos abaixar a cabeça frente às opiniões adversas, né? Uma situação importante, que eu quero que você destaque, que depois eu prometo, pessoal, entrar no roteiro que a gente preparou, que acho que a boa prosa ela prevalece nesse sentido. Depois eu sigo o script ali. Mas a situação da segurança alimentar, eu acho que ela tem que ser aliada e andar junto com o bem-estar dos animais, né? Eu acho que é um casamento perfeito a gente se preocupar nesses esses dois elos para trazer uma qualidade melhor lá na frente. Sim, com certeza, Léo. Mas hoje eu falo, em termos de país, em termos de produção animal, hoje ninguém quer produzir um animal meia boca, vamos dizer assim, em condições que não dê o seu bem-estar. Se você tira o seu bem-estar, principalmente, você não fica incomodado? Então, como que eu estou produzindo um animal e não vou dar as condições mínimas de bem-estar para ele, sendo que ele é meu produto final? Então, tem que dar o máximo de produção, o máximo de eficiência, o máximo de condições para que esse produto chegue melhor. Porque, a maioria das vezes, a remuneração é por peso, seja por vários e outros fatores. Ou seja, o que tem muito a temática, principalmente, em relação ao bem-estar, são nesses sistemas como principalmente a avicultura e a suinocultura, onde se produz uma grande quantidade de animais em um pequeno espaço, né? Ou seja, então, as ideologias, os mercados consumidores, principalmente os mercados europeus, exigem isso. Então, já existe, não tem como falar que hoje se produz não tem o bem-estar animal, principalmente em aves e suínos. E bovinocultura é a mesma coisa. Só que da bovinocultura tem muitos que ainda pecam, né? Muitos não acreditam que a sua propriedade é uma empresa. E quando você não coloca a sua propriedade como uma empresa, acontece o que acontece. No final do ano, ele acha que ele está vendendo um caminhão de boi, está tendo lucro, e no final, se ele botar na ponta do lápis, ele já está quebrado há alguns anos. Ou seja, então são mecanismos e ferramentas que você agrega dentro do seu produto, dentro do seu animal, para que ele exerça o máximo eficiente como seu produto final, seja a carcaça, seja no peso, seja na qualidade, né? Porque quando se fala muito em bem-estar animal, principalmente na avicultura e na suinocultura, é por causa disso, um estresse exacerbado, um estresse
muito nesses animais, compromete sim a qualidade da carne, por vários fatores, por queda de pH, por vários outros fatores que pode dar um produto que não pode ser processado para o consumidor final. Houver um comprometimento. Pessoal, só reforçando então que o lançamento, né, amanhã desse projeto. Hoje a gente está fazendo aí um pré-lançamento, uma pré-divulgação. É o que eu falo, tem a data de lançamento, né, que é no Dia do Médico Veterinário, que já parabenizo a todos os médicos veterinários, inclusive você, Luiz, acerca disso. E de forma quinzenal, né, como que vai ser a periodicidade? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Então, Léo, hoje o projeto foi criado, né? Ele vai ser em parceria com vocês, né, com o Espaço Agro Rural. Então, o espaço vai estar cedendo uma coluna hoje dentro do site, né? Ou seja, então vai ter um espaço, vai ter uma coluna Carne, Conhecimento e Prosa. A princípio, o projeto foi dividido em 9 sessões, ou seja, para que houvesse essa abrangência total, igual venho discutindo, né, sobre diferentes espécies animais, ou seja, então nós vamos falar sobre aves, sobre bovino, todas essas espécies, vai ser falar todos os sistemas produtivos ligados à sua cadeia da carne, a ciência da carne, vamos dizer assim. Aves, bovinos, suínos, ovinos, outra temática que nós vamos querer abordar, da porteira para dentro, assuntos diversos, esse que eu comentei lá no início, que vai ser amanhã, o professor Osório vai estar inaugurando o projeto, vai ser na sessão Minha História na Ciência da Carne, foco no consumidor, marcas de qualidade, ou seja, tentar trazer outras coisas. Hoje você tem uma abrangência, principalmente pela rede, pelo Instagram, você digita marcas de carne, uma coisa exacerbada, é muita opção que hoje você tem no Brasil inteiro. Não está mais limitado a nichos de mercado específico, hoje no Brasil inteiro. Ou seja, hoje você vai no mercado, depende de qual região você seja, consegue encontrar uma marca local, de um produto que está sendo agregado valor. Ou seja, então houve uma transformação significativa em todo o elo da cadeia. Ou seja, o cara está processando a sua própria carne com uma marca dele. Ou seja, então está criando um vínculo, está criando uma identidade ao consumidor final. Ou seja, não tem mais os grandes grupos, claro, que eles detêm o maior número, né, vamos dizer assim, dentro dos estabelecimentos. Mas esse pequeno produtor, ele tem capacidade hoje de produzir e entregar, certamente via a indústria, via o processamento, um produto de qualidade, um produto que vale o consumidor comprar. Porque hoje nós temos muita opção. Algo que você destacou agora, que a gente sabe que existe no país e existe numa quantidade até que expressiva, mas pelo menos avalio, eu acho que você pode falar com mais propriedade, uma mudança em relação aos abates clandestinos, né? Algo que não é somente um prejuízo econômico, mas também prejudica e traz um ponto de interrogação para o consumidor final que não sabe qual que é a qualidade e a procedência da carne que ele está consumindo. Ah, sim, Léo, com certeza. Principalmente eu falo hoje, eu para mim não falo que é abate clandestino, eu falo que é um abate informal. Hoje eu falo especificamente, agora eu estou falando especificamente da espécie ovina, né? Ovina é um animal pequeno, hoje ele depende, está na faixa de hoje com 15 quilos até 60, 70, 80 quilos, depende da região do país, né? No sul do país, esse tem o costume de um animal mais velho, um animal com maior deposição de gordura, né? Uma fêmea, principalmente igual o professor Osório sempre falava, que uma carne ovina é para engraxar o bigode, igual o gaúcho fala, né? Ou seja, é costume local. Mas em específico, a espécie ovina, acontece ainda isso, a espécie ainda não deu um up, vamos dizer assim, por essa questão. Hoje tem um abate clandestino, ou abate informal, né? Porque eu falo clandestino é só uma coisa que não existe, né? Clandestino, o cara está saindo sobre a sua margem de pensamento. Para mim, um abate informal, porque a cadeia existe, é segmentada. Hoje, por exemplo, igual o Hélio aí, o Hélio está na Aspaco em São Paulo, o zootecnista da Aspaco, ele sabe muito bem. Hoje, a carne ovina, ela consegue atender nichos distintos no país. A região sul, os grandes centros do Brasil, principalmente
São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros do estado de Minas Gerais, hoje, se for a demanda do país de produção, não consegue atender esses nichos específicos. Ou seja, eu lembro uma declaração que tinha uma informação que veio há muitos anos atrás, que tinha mais quantidade de lã do que de animais abatidos. Como que acontece isso? Ou seja, ainda existe muito, para mim, a informalidade nessa cadeia. E voltando a falar, como que uma espécie animal, ela atende um nicho de mercado muito alto, ou seja, ela vai nos melhores restaurantes que existem, né? Uma gastronomia muito fina dentro de um restaurante de São Paulo, e ela atende, vamos dizer assim, uma população carente na região Nordeste, ou seja, são as duas regiões do país onde detém o maior rebanho no país, ou seja, tanto a região Sul, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, e a região Nordeste, a Bahia ali principalmente, ou seja, então quando se fala desse abate clandestino, hoje a bovinocultura não acontece tanto, só em casos específicos, em pequenos municípios, né, porque a demanda, o aporte dessa carcaça para manipulação já é mais difícil, e para o ovino ele consegue levar num carro pequeno, ele consegue levar uma carcaça ovina. E para aves e suínos, a área em relação à comercial, quase não existe, né? Porque é um animal que já é produzido em grande escala, né? Então quase a gente não tem. Então hoje o grande problema, que também vai ser abordado futuramente, dentro da seção de ovinos, será sobre isso. Essa informalidade da cadeia. Hoje se compra, vem muito produto, né? Vem muita carne de outros países ali próximo a nós, a Argentina, Uruguai, sendo que nós temos material genético, temos qualidade produzindo no país. Só que ainda a ovinocultura é tratada ainda como segundo plano, né? Ainda não tem, principalmente na nossa região centro-oeste, a região norte, né, do país, ela está tendo um avanço, está tendo um crescimento. E é um mercado que eu acredito que tem um potencial inacreditável, porque ele tem que colocar na mesa do consumidor. A carne ovina ela não tem barreira contra nenhuma religião. Hoje a carne suína tem. Sim. Tem quantas religiões que não fazem o consumo de carne suína, sendo que hoje a carne suína é a carne mais consumida no mundo. Ou seja, então tem esses paradigmas, né, sabe? Porque habitualmente nós não temos o costume de consumir a carne ovina, principalmente nós daqui da região centro-oeste. Consumimos quando uma festividade específica, nós temos que começar a colocar esse produto de uma forma in natura, vendida como se vende um músculo. Vamos proporcionar esse corte comercial do ovino, que é pequeno, é fácil de ser manipulado, e colocar ele a fresco. Vamos colocar na gôndola do açougue, para ser vendido de uma forma bacana. É o que aconteceu, que futuramente vai ter uns artigos sobre isso. A evolução da evolução tanto do frango, né? Antigamente a gente comprava um frango inteiro, dividiu ao meio, dividiu o peito. Antigamente as partes, extremidades, a asinha, a coxinha, vinha para ser frango a passarinho. Hoje o frango a passarinho, não sei se você percebe, ele não é mais frango a passarinho. Por quê? Porque a indústria já identificou pelo consumidor que o meio da asa tem muito valor. Ou seja, ele tira a porção cranial ali da ponta do meio da asa, tira a coxinha, ele já faz um pacote do meio da asa e da coxinha. Hoje o meio da asa, dependendo da região do país, ele tem um valor agregado altíssimo. Ou seja, então a indústria que estava colocando naquele pacote de frango a passarinho uma asa com uma coxinha, né, a coxinha com a asa, vamos dizer assim, hoje ela fragmentou. Hoje ela já joga um frango a passarinho, um preço, dependendo da região, 8 a 10 reais. Só que o frango a passarinho não é mais igual era antigamente. Hoje ela é formada de peito de frango com alguns pedaços que certamente a indústria. Ou seja, a indústria viu esse potencial. É o que eu falei, o consumidor determinou. Eu quero comer no meu churrasco no final de semana, tem que ter meio da asa, temperado com mostarda, temperado com seja o que for, e eu quero isso, agrega valor. O suíno aconteceu a mesma coisa. Antigamente, o que era? Era um animal inteiro, um quarto. Hoje ele fragmentou. Hoje já existe a picanha suína, o filé mignon suíno, ou seja, fragmentou o que a bovinocultura de corte já faz, por ser peças maiores, por ser uma carcaça maior, ela me dá um rendimento de cortes maior. Só que eu acredito que, voltando a falar da bovinocultura, acredito que tem que ser feito isso para agregar valor. Você só vai consumir aquilo que você vê e o que você experimenta. E hoje, para você experimentar uma coisa que é congelada, não tem como, né? E agora eu entendo perfeitamente o porquê a Ana é irmã do Gustavo, viu, pessoal? Ela não gosta muito de cozinhar, não, porque com um entendedor desse em relação aos cortes de carne, é óbvio, né? O churrasco fica muito bem feito, né? Muito bom, muito saboroso.
Gustavo, na seção de bovinos, esses dias até numa prosa, né, com a família e tudo mais, eu destaquei, salvo engano, para o meu pai, sobre a raça Wagyu, entendeu? E daí eu falei de valores, né? Do valor da picanha, que chega a 500, 600, existem peças que chegam até R$1.000, R$1.200. Claro que há uma mudança também em relação ao consumidor final, né? Que é o consumidor com poder aquisitivo um pouco melhor e também quer experimentar o marmoreio da carne, sentir se de fato isso é fato. Será que vai ter um espaço também para destacar um pouco dessa raça? Com certeza, Léo. Na seção bovinos, o nosso foco, o nosso objetivo é que ele seja, que domine, né, vamos dizer assim, hoje o projeto, a seção de bovinos, vamos dar preferência aí, ou seja, 40%, 50% das publicações sejam voltadas para bovino, né, que hoje é a nossa base, principalmente hoje na nossa região da pecuária de corte nacional, a bovinocultura seja a grande cereja do bolo desse projeto. Que dentro da bovinocultura nós vamos destacar manejo sanitário, manejo reprodutivo, tudo aquilo que está envolvido para que eu apresente um produto, forneça um produto, vamos dizer assim, quando eu falo produto é a carcaça, ou seja, então antes da carcaça tem um animal, então tem que produzir um animal adequadamente e eficiente para o consumidor final. Falando especificamente da raça, certamente nós vamos estar trazendo pessoas especialistas, que possam vamos dizer assim, possam ressaltar essa importância, né, que a bovinocultura ela tem muito assunto, né, principalmente na genética, essa vinda desses animais de genética, né, esse marmoreio, que seria a gordura intramuscular. Por que essa gordura muscular, ela obrigatoriamente ela traz a maciez? Eu, sinceramente, eu não concordo. Ela pode agregar um valor no bolo alimentar, na mastigação e dar a sensação de maciez, mas ela não obrigatoriamente ela me traz a maciez. Então, muitas vezes é vendida uma ideia que não é necessariamente, no meu ponto de vista, verdade. Porque se fosse verdade, os animais zebuínos têm o cupim, e o cupim é um músculo com muita quantidade de gordura intramuscular, que é o marmoreio, que nada mais é do que o marmoreio, é uma apresentação do músculo com uma carne entremeada a ele. Então ele dá a sensação de ser um mármore. Então por isso que vem o nome, a nomenclatura que a gente conhece como marmoreio. Só que ele agrega, com certeza, o paladar. Só que estão vendendo essa ideia dessa raça que você comentou como se fosse a solução do país da pecuária. E eu não concordo, porque é um animal que vem caro, com uma genética cara, e as condições de alimentação dessas pessoas lá, são que o consumo deles é limitado frente ao nosso. Nós consumimos quantos quilos de carne por ano? Quase 35, 40 quilos de carne vermelha, carne bovina, vamos dizer. E qual que é o consumo nessas condições de lá? Certamente veio também, com certeza, diretamente, para agregar valor na nossa raça hoje. Porque a base do rebanho nacional, principalmente da bovinocultura, é o Nelore. E o Nelore tem a carne dura. Ou seja, eu escutei uma palestra esses dias do professor Pedro Felício, que ele dizia, o nosso país, a carne, nós temos que vender um produto e agregar valor nele, que a carne bovina do Nelore é dura. Ou seja, na posicionamento dele, ele falava, todo produto, toda carcaça, ela deveria, pelas condições dele, pela ideologia, né, que é um profissional de excelente gabarito, ele sugere que essas carcaças, principalmente de Nelore, né, sem o cruzamento, né, porque o cruzamento já agrega valor, ele dá um choque de sangue, que é o que eles comentam que é a heterose, ele vai dar um produto de melhor qualidade. Mas voltando a falar da fala do Pedro Felício, ele fala que tem que ter estimulação elétrica nessas carcaças e que tenha maturação no mínimo de 10 dias. Ou seja, se você pega o seu plantel, que é a base de todo o rebanho nacional, e faça esse procedimento, você está entregando uma carne que seja competitiva com outras raças. Aí nós vamos começar a vender essa ideia e vender um produto de qualidade. Porque, claro, que entra outros fatores, certamente, nós vamos ter futuramente um amigo que vai falar sobre biologia molecular, que vai explicar também sobre todas essas relações, por que a nossa carne de Nelore é dura, mesmo tendo genéticas dentro do Nelore, mesmo tendo base que tem algumas, ou genéticas não, umas linhagens dentro do Nelore que proporcionam uma carne mais macia frente às outras, né? E aí, falando dessa sessão, de bovinos, né, Léo, que vai, uma delas, né, uma das novas sessões que tem dentro
que vai ter dentro do projeto do Carne, Conhecimento e Prosa. O segundo artigo vai ser com o Dr. Luiz Carlos César da Costa Filho, né? Que hoje ele é proprietário da Procriar MS e é dono do Nelore Arizona. Ou seja, então ele vai estar tentando trazer para a gente, a empresa dele hoje é pioneira no país a respeito de precocidade sexual em machos. Ou seja, o que a precocidade, identificação de precocidade sexual, ou seja, faz um animal jovem, pode estar colaborando na produção de carne. Ou seja, o que eu vou identificar um animal jovem, qual vai ser essa genética que ele vai estar passando para que eu tenha um produto de melhor qualidade. Então, Gustavo, a gente já está indo aí para as considerações finais, realmente tem umas 3 minutinhos, 4 minutinhos aí de bate-papo, de muito conhecimento, né, com uma boa prosa, só faltou a carne, né, mas isso aí a gente deixa aí acabando essa pandemia. Em relação... assim, eu gostaria mesmo que você fizesse um resumo do que nós conversamos, qual que é o papel do produtor rural, a importância do produtor rural porteira dentro, até o consumidor final, qual que é o recado que você tem que passar para esses dois elos, passando também pela parte da indústria, né? Então, assim, eu acho que realmente é um ciclo, e cada um tem o seu papel, sendo que o consumidor somos todos nós. Então, as suas considerações finais e depois fazer o convite realmente, reforçando o Carne, Conhecimento e Prosa amanhã dentro do site do Espaço Agrorural e também aí nas redes sociais. Ok, Léo. Viu como tem muito assunto para ser falado? Não falou nem a metade do que estava programado. Pessoal, é o seguinte, estava conversando com o Gustavo e ele falou, não, vamos fazer em 20 minutos essa live. Eu falei, não tem condição de fazer em 20 minutos. É muita prosa para a gente falar em tão pouco tempo. Então, talvez aí a gente vai ter que retomar essa conversa ou até mesmo colocar os personagens, né, os especialistas que vão contribuir com esse conteúdo. Com certeza. Então, fechando a ideia, então, só voltando a falar um pouquinho mais que vai ter as outras sessões, os assuntos diversos, né, que vai ter... da porteira para dentro, da minha história na Ciência da Carne, é esse que eu já faço o convite amanhã para todos estarem acessando esse artigo desse cara que eu tenho como referência nacional, né, um cara sem parâmetros. Hoje me mandou uma mensagem cedo que o projeto, a divulgação do trabalho dele está dando repercussão. Imagine uma referência de falar isso, a gratificação. Eu falei, nada mais do que a valorização do que tudo que você fez pela pesquisa, né? Ou seja, então eu tenho um carinho muito essencial muito especial por essa sessão, né? Que eu vi esses 4 que vão trabalhar, que vão estar escrevendo esse projeto, os 3 eu tive o contato de trabalhar, né? Que é o professor Osório, o professor Sanhudo e a professora Tereza, que é a esposa do professor Osório, que são referência no país, né? E o 4º eu vou fazer o convite ao Pedro Felício. Então nessa sessão eu fechei com 4. Só que tem muitos outros assuntos para a gente discutir, principalmente foco no consumidor, marcas de qualidade, sabe? É coisas que a gente tem que agregar. Por que o consumidor está preocupado mais com a porção comestível? A gente tem que vender porção comestível, ou seja, uma maior relação de músculo frente à gordura. O professor Alexandre estava comentando que o grande problema do país é que ainda muitas vezes a gente abate animais velhos, sem padronização. Gustavo, 1 minuto e 30 aqui para encerrar. Só 2 compromissos que nós do Espaço Agrorural, e aí a gente sabe que pode contar contigo. Primeiro, a gente tem data para iniciar amanhã, mas não tem data para finalizar, é ad eterno. Segundo, esse blog que é textual, isso aí vai virar um livro, viu, meu amigo? Tenho certeza disso. Com certeza. Então, finalizando aí, eu que agradeço a você, né, pela oportunidade, pelo Leandro, pela Maísa na contribuição, né? É um projeto além de fronteiras, vamos dizer assim, né? Igual eu estava comentando. Então, especificamente, vai ser a parte didática junto ao Espaço Agrorural, e nós também temos, independente, o Instagram do Carne, Conhecimento e Prosa. O que vai estar no Instagram do Carne, Conhecimento e Prosa? Fotos, imagens, uma que eu inseri frases consagradas de pesquisadores, né? O que eles acreditam, quais são as teorias que levaram ao longo desse tempo. E eu queria te agradecer. E até eu deixei uma frase aqui, ó. O conhecimento é sempre constante, só não quer aprender aquele que acha que já aprendeu tudo. Encerrou. E eu queria só mandar um abraço aí para quem está curtindo, o Hélio,
o professor Osório, a professora Tereza, o Bruno Passito, meu amigo, o professor Alexandre, a Rita, a Camila, toda a turma aí que estiveram com a gente nesse tempinho. E amanhã acessem lá o artigo do professor Osório. Não existe carne de segunda quando o boi é de primeira, correto? Isso aí. Show de bola, um abraço pessoal. pro Thiago, meu amigo, que estava aí lá do Mato Grosso. Um abração. Um abraço, até mais. pessoal. Valeu. O Dedé, seu pai. Valeu. Abraço.